Vamos lá então. Palavra de Deus, queria te convidar você a abrir a sua Bíblia. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 31 em diante. Lucas 22, 31. Pedro é avisado. Esta situação do aviso referente da situação de Pedro está descrita nos 4 evangelhos, para você ver o quanto é importante. Tanto em Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas e João descrevem também essa situação. Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eis que ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, fala conosco, que a tua palavra venha ser um instrumento de reflexão e de motivação para nós nesta noite. A tua palavra é a verdade e queremos, Senhor, ser um instrumento na vida dos nossos irmãos para que a importância da tua palavra venha fluir dentro dos nossos corações. Te peço que tu possas me usar como canal de bênção para abençoar a vida dos meus irmãos nesta noite, Senhor amado, através da tua santa palavra. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse é o processo final da última noite de Jesus, né? Aqui nós vemos que Jesus conversando com Pedro, e Pedro falando que estaria com Jesus até o último tempo, que morreria com ele. O texto completo nos outros evangelhos falam que Jesus estava no monte, né, a orar, e grande foi a provação e a angústia que ele orou durante a noite, né, o período da noite. E eles, ao invés de estar com Jesus orando, eles simplesmente dormiram, Pedro, Tiago e João. E Pedro, nessa situação, ele falou: Jesus, eu vou estar contigo, nós vamos estar juntos. Falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. O galo canta toda madrugada, não é assim? E eu tenho um vizinho lá que é um abençoado. Ele canta, ele acha que toda hora ele é o Chitãozinho Chororó da parada. Ele canta 00:30, ele canta 2 horas, ele canta 3 horas. A hora que é para cantar, que é 6 horas da manhã, ele não canta. Aí ele motiva os outros, acho que é Galinzé que fala, que é o pequenininho. E ele motiva os outros, porque está maior silêncio. Aí de repente você só ouve as asas batendo. Aí o outro lado, aí começa a cantoria. Ele que começa a fazer a trilha sonora da minha região, lá onde eu moro, no Bela Vista. Então, não sei se o fuso horário dele está meio errado, mas ele canta sempre na hora errada, isso é verdade. Então o galo sempre vai cantar, né, na virada da noite, na madrugada. E aqui nesta situação, a trama para trair Jesus já estava tramada, né, já estava pronta. E ali Judas Iscariotes chega mais para frente, junto com os soldados, né, do Sinédrio, não soldados romanos, tá? Junto com os soldados do Sinédrio, a comissão da guarda do Sinédrio. E ele deixou falar: aquele que eu beijar, este é o que vocês vão prender. E Jesus fala: amigo, para que vieste? E recebe o beijo da traição, que nós chamamos, né? E Jesus ali então já começa todo aquele processo de briga, onde Pedro arranca a espada da bainha, corta a orelha de Malcom. E Jesus fala: olha, eu não vim para revidar essa situação, pois isso é a vontade do meu Pai. Ele cata a orelha de Malcom, um pedaço da orelha, de repente que caiu, porque Pedro
andava com a espada. Pedro era tão crente que Jesus falou: quando você se converter. Falou, Pedro então não era muito crente não. Andava com Jesus, teve os privilégios de ver muita coisa, mas Jesus falou: quando você se converter. Aí ele arranca a espada, corta a orelha de Malco, e Jesus vai e coloca a orelha e restaura no lugar. E as pessoas, os homens ali, parece que nem dão atenção a isso, né? Ou estavam tão cegos espiritualmente, porque é dessa maneira que o inimigo trabalha. E Jesus ali naquela madrugada, seja 1 hora, seja 2 horas da manhã, já começa um processo de quinta para sexta, onde ele passa o dia, a madrugada toda, o dia todo, passando por um processo de pressão, né? Para fazer o azeite de oliveira, né? Monte das Oliveiras, que é chamado, né? Ou Getsemane, né? O lugar onde Jesus estava, significa lugar de pressão, é o lugar onde o óleo era o lagar, né? Lugar onde o óleo era prensado, a oliveira era prensada, as azeitonas, né? Para que saísse o óleo puro dela, né? Então este processo ali, isso simboliza a pressão que Jesus estava passando por causa de nós. Todo esse processo, toda essa situação, toda essa condição em que alguns textos diz que ele foi tão grande, a pressão foi tão forte, que ele transpirava, o seu suor era de sangue, de tão grande a pressão que ele passou. Nesta condição da madrugada, Jesus então começa o seu julgamento. Eu discriminei aqui, separei, são praticamente 7 julgamentos que Jesus, né, passa por esta situação até se cumprir todo o propósito. Pedro, vendo toda a situação, vendo toda a angústia de Jesus e tendo acompanhado tudo que Jesus fez durante 3 anos, mesmo assim, no final, ele negou a Jesus, conforme Jesus tinha dito: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E muita gente acusa Pedro, né? De falho, de fraco, mas imagine ele vendo a cena do que Jesus já estava passando. O medo, o pavor, isso falando como ser humano, só quem já sentiu o pavor do pânico sabe o que é. Na pressão do medo, todo mundo sabe que muitas pessoas morrem afogadas, não é porque não sabe nadar, é por causa do pânico, do desespero, que leva a pessoa a não se conscientizar no que ela pode fazer, no que ela pode pegar, ou de como ela pode arrumar uma maneira de tentar se livrar daquela situação. Então o desespero, o pânico, a condição de total estresse, assim, descontrolado, faz que a pessoa tome atitudes precipitadas. E Pedro negou a Jesus, conforme diz o texto. Pedro então foge, todos os outros discípulos já tinham cada um sumido para não sei aonde, né? E Jesus mais uma vez está sozinho. Começa o processo de julgamento. Jesus sai dali do Monte das Oliveiras ou do Getsemane e vai para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, no Sinédrio. Se é madrugada, se é de noite, se é 2 ou 3 horas da manhã, que todo mundo devia estar fazendo? Está dormindo. O texto diz que já estavam todos ali reunidos esperando Jesus. O Sinédrio todo já estavam ali, a autoridade maior que era Caifás, o sumo sacerdote dos dias de Jesus, já estavam todos ali esperando Jesus chegar. Começa então o primeiro processo do julgamento de Jesus. Primeiro, Jesus, ele é julgado na ato ou na ação religiosa. Tentam tramar ele, tentam arrumar acusação contra ele, contra a religião do judaísmo. Mas interessante que ele fala: eu vim para cumprir a lei, eu não vim para desmerecer a lei. O problema é que nessa contradição, Jesus mostra que ele e os discípulos estariam cumprindo a lei, e aqueles que eram os doutores da lei estariam fazendo o que era errado. Porque com Jesus havia cura, milagres, transformação, mas no meio dos religiosos não acontecia nada.
Esta é a diferença de quem segue e anda com Jesus. Pode passar por situações difíceis, mas tem milagre para contar, tem testemunho para contar, tem a bênção para contar que Deus faz, que Deus não... A Bíblia não diz para você que você não vai passar por um processo de dificuldade, mas vai dizer que em todas as coisas você é mais do que vencedor. O segundo ato do julgamento de Jesus coloca em xeque a sua autoridade sacerdotal. Não aceitavam Jesus como sacerdote, mas quando encontravam Jesus na rua, chamavam ele de Rabi, né? Ou mestre. Rabi, o que farei para herdar a vida eterna? Lembra dessa passagem? Rabi, essa mulher foi pega em adultério, então o que faz? O que fazemos, né? A lei manda apedrejá-la, o que nós vamos fazer com ela? Então os sacerdotes colocavam em xeque, colocavam aqui em contradição a autoridade sacerdotal de Jesus. E ele, como era muito sábio, ele como sabia a intenção do coração dos homens, no exemplo da mulher que foi pega em adultério, né? Mais uma vez de novo fala, a Bíblia diz em flagrante adultério, em adultério é pegado em flagrante de duas pessoas e não de uma. Interessante, só trouxeram a mulher, não trouxeram o homem, né? Engraçado isso. Então, quer dizer, Jesus fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí eles olham para a palavra e meditam que na palavra, por exemplo, Davi, lá em Salmo 51, ele fala que em pecado fui formado pela minha mãe, em pecado fui gerado no ventre da minha mãe. Então eles sabiam que todos tinham pecado, porque se eles falam que não tinham pecado, eles seriam apedrejados. Mas ali, naquele momento do julgamento, eles colocam em xeque a autoridade sacerdotal de Jesus. O sumo sacerdote Caifás, ele coloca então, ele faz a pressão, faz como se fosse o papel do promotor, tentando pressionar Jesus, tentando de fazer com que Jesus viesse a cair em contradição nas suas palavras. E fala, olha, esse homem está falando que vai derrubar o templo e construir em 3 dias. E a Bíblia diz que arrumaram testemunhas falsas. Até que Caifás chega até Jesus e fala assim, Yeshua tá ben Elohim. Jesus olha para ele e fala, yes, não, can. Jesus, você é o Filho de Deus? Ele fala, sim, eu sou o Filho de Deus. Mostra que Jesus realmente era o Filho de Deus, mas o religioso, a autoridade, estava tão cego espiritualmente, que na palavra de Deus, né, aquele que na lei, aquele que se igualava, aquele que ousava dizer que era igual a Deus, ele era digno de morte. Então Jesus é condenado à morte pela lei judaica, através da verdade que ele declarou. Jesus, você é o Filho de Deus? Ele fala, sou filho de Deus. Aí Caifás faz aquele teatro, fala, lá, blasfêmia, rasga suas vestes. Ah lá, maldito, ele é digno de morte, que acusação, que mais temos para acusá-lo? Ele mesmo confessou. É lógico, instigando todos os outros sacerdotes que estavam ali, então já condenaram Jesus à morte. E ali Jesus sofre a 4º tipo de julgamento, que é o julgamento penal. Junto no Sinédrio, Jesus teve 4 julgamentos: religioso, sacerdotal, pela autoridade maior que era o sumo sacerdote, e a consumação do julgamento penal, condenado à morte. Mas eles não poderiam executar ninguém, porque eles eram um país, né? Eram dominados pelo Império Romano. O imperialismo romano, ele deixava as pessoas continuar as suas crenças, terem as suas religiões, terem até as suas polícias locais, assim digamos, mas era eles que decidiam quem vivia e quem morria. Nesta condição, então, Jesus é levado ainda ou no final da madrugada ou na manhã do dia para a casa de Pilatos. Pilatos era governador daquela região, e vem sobre a mão dele
um BO, um problema. Fala Pilatos, esse homem foi pego, né? Falando coisas contra a nossa lei. E ele, através dessas atitudes, a lei nos manda apedrejá-lo. Apedrejar não, ele teria que morrer. E Pilatos interroga Jesus. Aí Jesus tem o seu julgamento político, autoridade, governador. Interroga Jesus e Jesus fica calado. E ele olha para Jesus e fala: é verdade que você se declara rei dos judeus? Jesus fala: meu reino não é deste mundo, meu reino é de outro mundo. E Pilatos entende o que Jesus está falando. Peraí, se ele não é rei deste lugar, deste mundo, então ele não tem acusação nenhuma. Pilatos fala: esse aí deve ser um doido, porque se fala que é rei, mas não fala que é daqui, ele é de outro lugar. Então Pilatos entende que não tem acusação contra Jesus. Mas Pilatos quer se livrar do problema. Jesus sofrendo, né, o seu 5º julgamento, Pilatos descobre que Jesus era da Galileia. E ele sendo galileu, Pilatos falou: estou livre. Falou: você é galileu? Sou. Então manda ele para Herodes. Herodes que resolve o problema. Porque Herodes era governador da Galileia. Aí vai Jesus, no outro processo até Herodes. Herodes que matou a João Batista, né? Cortou a cabeça. Agora vem Jesus até ele, e o desejo de Herodes era conhecer Jesus. E Herodes faz tantas perguntas para Jesus e Jesus não responde nenhum. E aí Jesus vai para o seu 6º julgamento, que agora era o julgamento da jurisdição romana por Herodes. Herodes vendo também que Jesus não tinha nada, fala: mas tudo que falam contra este homem, eu não vejo nenhuma acusação. Falou: Herodes, ele fala que ele se declara rei e fala para não pagar tributo a César. Sendo que nós conhecemos na palavra o que Jesus disse certa vez no texto: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Note como a trama, a articulação e a preparação para que pudessem realmente cumprir e parar a obra de Jesus, mas era o plano divino de salvação para as nossas vidas. Fizeram de tudo. E Herodes também não vê acusação contra Jesus. Olha, eu não vejo nada contra este homem. Já que o crime aconteceu e estão reclamando que aconteceu em Jerusalém, lá volta Jesus para a mão de Pilatos, governador, para que pudesse dar seguimento ao caso. Pilatos, querendo se livrar, como diz o próprio texto, lavar suas mãos diante do problema. Como era Páscoa, o costume era soltar um dos presos. E Jesus passa por o seu último julgamento, o julgamento popular, na qual todos os que estavam ali, na verdade, para mim, na minha opinião, é tudo marqueteiro, né? Não tem os políticos que contratam as pessoas para ficar lá gritando o nome dele, bababá. Devia ser do mesmo jeito. O sacerdote do Sinédrio deveria ter contratado essas pessoas para ficar gritando Jesus, ficarem incentivando: crucificam, crucificam. Aí vocês querem que soltem Barrabás ou vocês querem que soltem Jesus? Não, solta Barrabás e crucifica Jesus. Toda a multidão então alvoroçada começou a pedir para que Jesus fosse crucificado. E já começa o processo da sexta-feira, último dia de Jesus, na qual à tarde ele já estaria morto. Imagine a pressão da madrugada, da noite, sendo chicotado, açoitado, e vai para um lado e vai para o outro, sem comer, desgastado. O físico de Jesus já estava totalmente desgastado. Hoje eu estava lendo uma enquete e a gente vê as chicotadinhas nas costas, né? E hoje eu pude ver, num processo mais profundo,
que o processo de chicotada romana era até aparecer os ossos. Jesus não era uma pessoa, talvez, de um porte físico muito avantajado, gordinho, igual eu. Talvez Jesus, seu porte físico era de uma pessoa mais magra, né? E qualquer chicotada nas costas ali com seja as garras, ou seja, algumas coisas pontudas que colocavam na ponta dos chicotes, facilmente cortaria toda a pele dele. E eu vi a foto de não sei se era um cadáver, com as costas já toda aberta, de tanto tomar chicotada na mesma região, até aparecendo os ossos aqui de trás. Não sei se foi assim, né? Só estou passando a informação na qual eu li. Mas Jesus começa a passar por tudo isso, todo o desgaste, toda a pressão, toda a situação, para cumprir o plano divino de salvação. Aí é o 7º julgamento de Jesus, o julgamento popular. Jesus foi negado ou rejeitado pelos homens, pelos religiosos, pelos políticos, governadores, pelo povo, mas não foi rejeitado pelo Pai. Às vezes nós sofremos o complexo de rejeição, de não aceitação, seja pela pele, seja pela nossa condição física, seja pela nossa condição financeira, seja pelo nosso intelecto, seja pela maneira de falar ou pela maneira que agimos. As pessoas talvez não nos aceitam, as pessoas talvez nos rejeitam, até na nossa família mesmo. Mas eu quero dizer para você que Jesus sabe muito bem o que você talvez tenha passado, o que você passou por esses dias, sofrendo a rejeição das pessoas, sofrendo o preconceito, porque Ele sentiu isso na pele. Mas da mesma maneira que o Pai o amou e que os homens o rejeitou, o Pai diz: eu não te rejeito, eu te amo. O Senhor também diz para você: eu te amo, eu não te rejeito. Do jeito que você é, da maneira que você é, eu te amo e tenho um plano de salvação na tua vida. Eu quero mudar a tua história, eu quero mudar os teus planos, eu quero traçar um caminho melhor para você, porque o meu propósito na tua vida é que seja uma vida abençoada e grande na tua vida. Às vezes a rejeição nos desanima. Às vezes a rejeição nos tira a força de lutar ou de continuar. Às vezes a gente tenta fazer o bem para as pessoas e o que ganhamos em troca é totalmente ao contrário daquilo que nós estamos doando, daquilo que nós estamos dando para as pessoas. Mas eu quero dizer, meu irmão, que Jesus, Ele tem um amor para a tua vida incondicional. Muitas vezes as pessoas nos olham com um olhar torto, com um olhar preconceituoso de coisas que aconteceram lá atrás. Muitas vezes as pessoas nos julgam por coisas que aconteceram no passado. Mas o passado já passou, ficou para trás. E o que Jesus tem para as nossas vidas é coisas novas. A Bíblia diz que Deus faz aquele que seja órfão, abandonado, habitar no meio de família. Porque nós estamos aqui todos unidos em um só amor, que é o amor do nosso Deus. E eu tenho cada um de vocês como meus irmãos e minhas irmãs. Talvez os nossos familiares mesmos estão longe, talvez os nossos familiares não nos dão a devida atenção, ou carinho e respeito na qual esperávamos. Talvez pelos nossos familiares somos julgados ou somos apontados. Mas nós estamos aqui debaixo do amor de Deus, o amor que é um amor incondicional, e que todos nós estamos unidos nesse amor para cumprir o propósito do Pai. Ser um ajudador do outro, ser um suporte do outro. No momento mais difícil de Jesus, Ele se encontrou só. Mas nem por isso Ele chegou e falou: Senhor, meu Pai, manda miríades de anjos para destruir todos aqui e acabar com tudo. Mas não, Ele foi até o fim, por amor de mim, por amor a você.
que você venha permanecer e continuar no caminho que o Senhor tem estipulado para você, porque é um caminho de salvação. A palavra de Deus diz que a porta ela é estreita, a porta da salvação ela é complicada. A porta da salvação é uma porta que às vezes as pessoas não conseguem entender, não conseguem compreender. Mas esta é a porta que muda a nossa vida e muda a nossa história. Porque é a porta que você tem que abrir mão de coisas do mundo, mas você está crendo que aquilo que é celestial, que aquilo que é eterno é o que Deus tem preparado para você. Mesmo que você seja abandonado, rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, Jesus te chamou para uma nova família. E esta família é uma família grande, que é de um número incomparável. E eu quero dizer que você não está sozinho. Você tem irmãos, você tem irmãs, você tem pessoas que estão aqui do teu lado, que você pode visitar, ou que você pode, irmão, vai me visitar um dia, ou então eu vou um dia te visitar, e assim vai criando um vínculo de comunhão e de amor. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz separação por causa disso ou por causa daquilo. O homem sim julga pela aparência, julga pela condição, mas Jesus nos chama e nos trata com um amor verdadeiro. Hoje nós vamos vencer o complexo da rejeição, porque Deus nos chamou para ser maior. Deus nos chamou para ser melhor. Às vezes a rejeição está ligada à inveja. E você às vezes não tem muita coisa, mas a paz que você tem na tua casa, a paz que você tem com a tua família já chama atenção pelos outros. O convívio da tua família é diferenciada. O teu lar é um lar diferenciado, porque lá habita o Espírito Santo de Deus. E Jesus disse, por causa do meu nome, muitas vezes vocês serão odiados. Depois que virou crente, agora só vive na igreja. Não é assim? Não junta mais com a família, não junta mais com os parentes. Quantos dias para fazer algo você já parou para... É sempre nos dias de culto. Vamos fazer um negócio domingo à tarde. Fala, poderia ser sábado, né? Não, sábado não dá, tem que ser domingo. Fala, então domingo para mim não dá, porque eu tenho um compromisso. O nosso compromisso, as pessoas não conseguem entender, porque é um compromisso espiritual. Está ligado lá na nossa alma, no nosso espírito, porque o que Jesus tem feito e está fazendo nas nossas vidas, enquanto as pessoas nos rejeitam, às vezes até nos discriminam e querem nos deixar de lado, Jesus sempre está de braços abertos para nos receber, e para que a alegria dele é que nós estejamos na presença dele constantemente, sendo restaurados, sendo renovados e sendo fortalecidos, porque ele realmente nos ama. Você vai vencer a rejeição, porque mesmo que as pessoas lá fora te rejeitem, aqui tem um povo que te ama. Eu vou vencer a rejeição porque eu sei que eu tenho os meus irmãos que estão aqui, que não estão preocupados com a minha condição social, com a minha condição financeira, simplesmente têm o prazer de estar do meu lado. Se o pastor está chorando, vamos chorar junto. Se o pastor está sorrindo, vamos sorrir junto. Porque todos nós estamos passando momentos das nossas vidas difíceis. Fiquei sabendo que o pastor que faleceu pregando, no púlpito, ele estava enfrentando uma situação que ele estava pregando a unidade do corpo de Cristo de Jesus na igreja. 38 anos. O privilégio de morrer pregando a palavra de Deus. Mas todos nós somos iguais. Não existe super crente, não existe super pastor, porque Jesus disse: orai uns pelos outros. Eu preciso da sua oração, e eu tenho orado por vocês também todo dia, para que Deus venha agir,
para que Deus venha providenciar, para que Deus venha trabalhar na sua necessidade, para que Deus venha abrir porta de emprego, para que Deus venha prosperar a tua vida, para que Deus venha te honrar financeiramente, ministerialmente, espiritualmente, para que você venha crescer na presença do Senhor, para que você venha ser cheio da unção de Deus. Porque se a presença do Espírito Santo estiver dentro dos nossos corações, nada mais importa. É assim ou não é? Quando você está cheio da unção de Deus, está na prova. Que prova o quê? Eu quero mais sentir a presença de Deus. Agora é o momento de eu adorar, agora é o momento de eu me revestir. Eu sei que o meu Deus, Ele vai agir. Eu sei que o meu Deus, quando Ele quiser, Ele vai mudar a situação, Ele vai mudar o quadro. Às vezes passamos tempos difíceis, como foi falado pelo diácono Alisson. A prova, o momento da provação, Jesus passou a prova dele, mas Ele foi fiel até o fim. E a Bíblia diz que rejeitaram, negaram Ele. E a palavra de Deus diz, Ele disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Todos se esqueceram que um dia, no tribunal de Cristo, Ele vai ser advogado e Ele vai ser juiz. E ali Ele não vai agir com rancor, ali Ele não vai agir com vingança, ali Ele vai agir com justiça. Porque Ele passou pelo processo, toda a situação, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou com todo o poder, com toda a honra, com toda a glória e com toda a autoridade. E a palavra de Deus diz que foi dado a Ele um nome que está acima de todo nome. E um dia todo joelho vai se dobrar, dos que estão na terra, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da tua vida. Não importa a situação que você está vivendo, não importa a condição que você está passando, não importa a condição que você está presenciando nesta hora, neste momento. Não seja como Pedro, não abandone Jesus, não fuja, não. Seja fiel, o Senhor vai te honrar. Seja firme nas suas convicções, seja crente e convicto que a palavra de Deus é a verdade. Se está escrito que Deus é fiel, Ele é fiel até o fim. Se está escrito que Deus vai te honrar, Ele vai te honrar até o fim. Vamos fazer nós a nossa parte, mesmo que nos custe a amizade, mesmo que nos custe a separação das pessoas. Porque isso é tão forte que Jesus disse: aquele que não deixar seu pai e sua mãe por amor do meu nome, não é digno do reino dos céus. Muitas vezes a vontade de muitos de nós é estar em casa. Não, mas eu tenho que ir porque eu tenho um culto. Aí você deixa talvez sua esposa, seu esposo, seus filhos em casa e você vem, porque aqui é o lugar onde Deus fala contigo. Aqui é o lugar onde você é ministrado para que tua vida venha a ser abençoada. Aqui é o lugar onde Deus te dá o renovo e mostra, mesmo que as pessoas não te aceitam, Ele te aceita do jeito que você é. E dos teus pecados Ele não se lembra mais. Ele já lançou tudo no mar do esquecimento e te deu uma nova vida, te deu uma nova condição, e você só simplesmente tem que adorar e caminhar no caminho da verdade. Vamos ser fiel ao Senhor. Luta sempre, sempre haverá. Tinha um irmão lá em São Paulo: e aí, irmão, como é que você está? É só vitória. Só vitória? Toda vez só viu, irmão, só vitória, só vitória. Aí eu falei: então tá bom, amém. E o irmão, falei: estou na prova. Quando você só vitória, eu estou na prova. Descobri alguns tempos atrás que não tem como a gente ser dupla personalidade por muito tempo. Você tem que ser aquilo que você é. Quando se fala em amor, eu tenho que amar a todos com as suas qualidades e os seus defeitos. Tem gente que é brincalhão demais, às vezes brinca na hora errada, não é assim? Já fui meio sem noção também assim.
Às vezes na empolgação a gente faz coisas que não deveria fazer, mas acaba, já fez, fala, já fez, pronto. Tem gente que é mais fechado, mais reservado, fica com a cara mais séria, mas cada um tem sua personalidade. Deus te ama do jeito que você é. O irmão do Só Vitória, tudo era só vitória, tudo era só vitória. Eu falei, eu não consigo entender, né? Como só vitória? A gente passa por luta, por provação, tudo bem. Às vezes você não quer expor o teu problema para a pessoa, né? Você faz como tsunami. Irmão, como tá? Tá tudo bem, irmão. Graças a Deus, Deus está no controle de todas as coisas, tá tudo bem. Mas o só vitória com um sorriso na cara, depois de um tempo viemos a descobrir, ou ele mesmo veio se descobrir. Graças a Deus Deus me deu sempre graça e sabedoria dele, né? A gente é muito zeloso, muito vigilante eu sou muito zeloso com as minhas ovelhas. Então, me chama lá para pregar um dia, quero ir lá pregar. Falar, quando Deus tocar no meu coração, eu convido. Mas nunca fui assim, né, de convidá-lo e tal. Mas veio tudo à tona, irmão, porque não tem como enganar a Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Uma pessoa que era para estar não só num padrão de vida muito bom, como um pregador a nível nacional, posso dizer isso, porque andava com homens grandes, para você ter uma ideia, homens que hoje estão na televisão. Perdeu tudo. Foi como Judas Iscariotes, traiu a Jesus por 30 moedas de prata. Caiu em um adultério, começou a fazer coisas erradas, querendo pregar no púlpito e está usando coisas ilícitas. Tem gente achando que não tem temor a Deus, né? E hoje está por aí no mundo afora. Mas que Deus tenha misericórdia, porque a nossa função é orar por todos. Se você cair, ou espero que não, mas um exemplo, todo aquele que cai, ele fica marcado um dia. Aquele lá fez tal coisa. A partir daquele momento ele pode se reconciliar com Deus, ele pode mudar de uma maneira tão tremenda, e Deus vai usá-lo de uma maneira tão tremenda. Mas o ser humano sempre quer apontar o dedo na ferida. Acusação, isso aí, fez isso ou fez aquilo. Mas que nós temos que lembrar é que o amor de Deus está acima de toda coisa, todas as coisas. Ele quebra todo jugo, Ele quebra todo mal. E aquele que verdadeiramente se arrepende nos braços do Senhor, o Senhor chama ele de volta. Porque Deus tem um plano de salvação para a tua vida. E eu gosto de usar os dois como exemplo. O que traiu e o que negou. Um teve amargura e o outro verdadeiramente teve arrependimento. Judas se suicidou, tirou a sua vida, porque teve noção depois do que ele fez. Enquanto Pedro realmente se arrependeu. Jesus, olhando para o coração de Pedro, fala: Pedro, vem aqui, eu ainda te amo. Era necessário que eu passasse aquilo sozinho para cumprir a vontade do meu Pai. Eu imagino Jesus catando Pedro e colocando em seus ombros aqui, né, a cabeça de Pedro aqui, e Pedro chorando. Mas Senhor, eu falhei, eu errei, eu te neguei. Jesus fala: Pedro, já passou. Vamos para um novo começo, uma nova história. Do teu passado eu não quero nem lembrar. Eu quero hoje um novo começo e um novo sentido para a tua vida. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor está te chamando para um novo começo e dar um novo sentido na tua vida, para que coisas novas venham a acontecer.
como Jesus sendo o seu guia, Jesus sendo a sua referência. Ele é aquele que te orienta no caminho que é bom, que é o caminho da salvação. Não existe outro caminho. Ele é o caminho do verdadeiro amor, Ele é o caminho da libertação, Ele é o caminho que te conduz à vida eterna. Só Ele, somente Ele. Está difícil, está complicado, mas não desista de Jesus, porque Jesus não desistiu de você. E você vai vencer a rejeição, você vai vencer, seja o complexo de inferioridade, se você vai vencer o complexo de preconceito, porque Jesus sabe tudo o que você está passando, porque Ele já passou também. Falou: eu não me importo com quem tem algo contra mim, eu me importo verdadeiramente com quem me ama, com quem tem o prazer de estar do meu lado, e eu tenho o prazer de estar junto, porque a vida passa rápido demais. Daqui a pouco nós já estamos indo deste mundo para outro, e poderíamos ter aproveitado mais. Não é assim? Então vamos aproveitar a vida com Jesus. Valorize o seu irmão, valorize aquilo que Jesus tem colocado nas suas mãos, porque você tem um valor muito grande e muito especial. E tem um louvor que diz assim: se coloque de pé em nome de Jesus. Valorize o que você tem, sua casa, sua família. Valorize aquilo que Deus te deu. Pode ser pequeno hoje, mas o teu Deus é grande, e Ele pode tornar aquilo que tem nas tuas mãos coisas grandes, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa o teu povo nesta noite. Olha, Senhor, para cada um dos teus filhos que aqui estão. Nós somos, Senhor, pessoas de valores nas tuas mãos. Obrigado pelo teu amor para com as nossas vidas, que nos resgatou e nos livrou do pecado, de tudo aquilo que nos prestava. E o teu Espírito Santo tem nos moldado e nos fortalecido para sermos novos homens e novas mulheres, de acordo com a tua vontade e com a tua direção. Capacita, Senhor, os teus filhos, ó Pai. Fortalece os teus filhos nesta noite. Que a tua bênção venha estar sobre cada vida aqui, sobre cada lar representado, Pai. Todos nós, Senhor amado, todos os meus irmãos que aqui estão, são pessoas que têm valor para Ti. Que Tu possa, Senhor amado, abençoar, que Tu possa, Senhor, prosperar, que Tu possa, Senhor amado, derramar as Tuas ricas bênçãos sobre a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Visita cada um, visita, Senhor, a família, talvez os filhos, os pais, os irmãos que aqui não estão, ó Pai querido, aqueles que Tu tem uma obra, um plano divino de salvação, que nós, Senhor, possamos ser um instrumento, anunciador da Tua verdade, meu Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você, amém? Toma posse em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.